Esse trabalho foi baseado no artigo Psicofarmacologia de Antidepressivos, de Ricardo Alberto Moreno, Doris Ruppfeld Moreno e Márcia Brito de Macedo Soares. A história dos antidepressivos. A descoberta no final da década de 50 de drogas antidepressivas e sua utilização na prática clínica trouxe um avanço importante no tratamento e no atendimento de possíveis mecanismos subjacentes aos transtornos depressivos. Tornou a depressão um problema médico passível de tratamento. Até os anos 80, havia duas classes de antidepressivos, os tricíclicos e os inibidores de monoaminoxidase. Embora muito eficazes, apresentavam efeitos colaterais indesejados causados pela inespecificidade de sua ação farmacológica e eram potencialmente letais em caso de superdosagem. Nas duas últimas décadas, surgiram novas classes de antidepressivos tricíclicos, a partir da pesquisa de moléculas desprovidas de efeitos colaterais dos heterocíclicos. Eles, diferentes dos clássicos antidepressivos tricíclicos e maus, irreversíveis pela seletividade farmacológica, modificam e atenuam os efeitos colaterais. Os antidepressivos não influenciam de forma acentuada o organismo normal no seu estado basal, apenas corrigem condições anômalas. Em indivíduos normais, não provocam efeitos estimulantes ou euforizantes, como as anfetaminas. Aproximadamente 70% dos pacientes com depressão se beneficiam dos antidepressivos tricíclicos, mas 30 a 40% falham na resposta ao primeiro ensaio farmacológico, necessitando outra classe de antidepressivo ou mesmo eletroconvulsoterapia. Apesar dos avanços na pesquisa, não dispomos de uma explicação completa e adequada do funcionamento dos antidepressivos, e assim, servimos de hipóteses para entender seu mecanismo de ação. Antidepressivos com estruturas químicas diferentes possuem em comum a capacidade de aumentar agudamente a disponibilidade sináptica de um ou mais neurotransmissores, através da ação em diversos receptores e enzimas específicos. Apesar de essencial, esse efeito não explica a demora para se obter resposta clínica, de 2 a 4 semanas, em média. Sugerimos que a resolução dos sintomas da depressão requeira mudanças adaptativas na neurotransmissão. A principal teoria aceita para explicar tal demora é a subsensibilização dos receptores pós-sinápticos, o aumento dos níveis de neurotransmissão por inibição da MAO ou bloqueio de bombas de recaptura de monoaminas. Resulta nessa subsensibilização, cuja resolução se correlaciona com o início da melhora clínica. Serão discutidos aspectos farmacológicos dos antidepressivos no Brasil, mecanismos de ação propostos, farmacocinética, perfil de efeitos colaterais e interações farmacológicas. A classificação dos antidepressivos. Então, eles podem ser classificados de acordo com a estrutura química ou as propriedades farmacológicas. Então, a estrutura cíclica, que são os anéis benzênicos, caracteriza os antidepressivos heterocíclicos, tricíclicos e tetracíclicos. Os antidepressivos tricíclicos se dividem em dois grandes grupos, que é o grupo das aminas terciárias e o grupo das aminas secundárias. A maproptilina e amoxapina são antidepressivos tetracíclicos. As características farmacológicas da maproptilina se assemelham aos antidepressivos tricíclicos e ela será abordada dentro dessa classe de antidepressivos. Então, os antidepressivos, preferencialmente, eles são classificados em função da ação farmacológica, mais útil na prática clínica, porque os antidepressivos de nova geração não compartilham estruturas comuns. Atualmente, podemos dividi-los de acordo com o mecanismo de ação proposto, aumentando a eficácia sináptica da transmissão monoaminérgica. Classificação: inibidores da monoaminoxidase, IMAO, não seletivos e irreversíveis: iproniazida, isocarboxazida, tranilcipromina, feneuzina. Seletivos e irreversíveis: clorgilina. Seletivos e reversíveis:
brofaromina, moclobemida, toloxatona e becloxatona. Antidepressivos disponíveis no Brasil, sua faixa terapêutica e as apresentações. Medicamentos: imipramina, dragas de 10 a 25 mg. Faixa terapêutica: 150 a 300 mg ao dia. Amitriptilina, são comprimidos de 25 mg. A sua faixa terapêutica é de 150 a 300 mg ao dia. Nortriptilina, são cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg. Sua faixa terapêutica é de 25 a 150 mg ao dia. Clomipramina, são dragas de 10 e 25 mg ou comprimidos de 75 mg e também ampolas de 25 mg. A sua faixa terapêutica é de 150 a 300 mg ao dia. Maprotilina, comprimidos de 25 a 75 mg ou ampolas de 25 mg. Sua faixa terapêutica é de 75 a 225 mg ao dia. Paroxetina, são cápsulas de 25 mg. A sua faixa terapêutica é de 20 a 60 mg ao dia. Citalopram, comprimidos de 20 mg. A sua faixa terapêutica é de 20 a 60 mg ao dia. Sertralina, comprimidos de 50 mg. A sua faixa terapêutica é de 50 a 200 mg ao dia. Nefazodona, comprimidos de 100 a 150 mg. Sua faixa terapêutica é de 200 a 600 mg ao dia. Mecanismo de ação dos antidepressivos inibidores da monoaminoxidase, IMAL. O mecanismo de ação dos IMALs foi pouco estudado e ainda não está totalmente esclarecido. Sabe-se que a atividade enzimática monoaminoxidase MAL está inibida. Os subtipos da MAL A e B estão envolvidos no metabolismo de serotonina, noradrenalina e dopamina. A redução da atividade da MAL resulta em aumento na concentração desses neurotransmissores nos locais de armazenamento no sistema nervoso central e no sistema nervoso simpático. O incremento na disponibilidade de um ou mais neurotransmissores tem sido relacionado à ação antidepressiva do IMAL. A inibição não seletiva dos IMALs, fenilzina, isocarboxazida, tranilcipromina, resulta em subsensibilização dos receptores A2 negativos ou B adrenérgicos e de serotonina. Possivelmente, as mudanças nas características dos receptores produzidas pela administração crônica de MAL se correlacionam melhor com a atividade antidepressiva do que com o aumento da atividade do neurônio secundário ao aumento da concentração de neurotransmissores, e pode explicar a demora para o início da ação terapêutica. Mais recentemente, foram desenvolvidos IMALs seletivos da MAL-A e da MAL-B, além de compostos reversíveis que contornam o problema das crises hipertensivas. A moclobemida é um antidepressivo inibidor seletivo da MAL-A e reversível, que desamina serotonina e noradrenalina, ao passo que inibidores seletivos da MAL-B, como a selegilina, não possuem ação antidepressiva significativa. Farmacocinética. Os IMALs são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal. Sofrem biotransformação hepática rápida por oxidação e possivelmente têm metabólicos ativos. O início de ação se dá entre 7 a 10 dias, com doses apropriadas em alguns pacientes, mas pode levar de 4 a 8 semanas para atingir o efeito terapêutico pleno. O pico de concentração plasmática é de 3 a 5 horas para isocarboxida, 2 a 4 para fenilzina e 1 a 3,5 para tranilcipromina. Em média, são necessários 10 dias para a ativação da MAL se recuperem, já que em 10 a 5 dias, os IMALs irreversíveis inibem as MALs
A e B de forma permanentemente. Elas voltam a ser produzidas em 1 a 2 semanas, mas nessa fase o paciente continua vulnerável ao desencadeamento de crises hipertensivas pelo aumento da concentração de enzimas provenientes da dieta ou de medicamentos aminérgicos. A eficácia da fenilzina se correlaciona com a inibição de 80% da MAO plaquetária, ao passo que o melhor predidor da resposta terapêutica da tranilcipromina parece ser a área sobre a curva cinética. A eliminação é renal, inclusive dos metabólicos. A monoglobina inibe apenas a MAO-A por tempo menos prolongado, aproximadamente 24 horas apenas, e de forma reversível. Consequentemente, não é necessário aguardar 2 semanas até que o MAO volte a ser produzida e outros antidepressivos possam ser prescritos. Efeitos colaterais de acordo com a relevância clínica. Necessidade de atenção médica. Frequentes: hipotensão ortostática grave, vertigens e tonturas, especialmente ao levantar. Podem ocorrer quedas. Dividir ou reduzir as doses quando necessário. Tô tonta. Menos frequentes: diarreia, edema nos pés e tornozelos. Podem ceder espontaneamente em semanas. Caso persista, monitorar eletrólitos para verificar a existência da síndrome de secreção inadequada de hormônio antidiurético. Estimulação simpática, taquicardia e palpitação. Menos frequente nervosismo e excitação. Meu Deus do céu, Olha, mas tô sentindo umas coisas muito estranhas, olha, ultimamente. Ai, nossa, falando em coisa estranha. Ai, eu preciso muito ir no banheiro. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Raros: hepatite, leucopenia, síndrome de Parkinson, síndrome serotonérgica na combinação com medicamentos serotonérgicos. A síndrome pode se manifestar por confusão mental, hipomania, inquietação, mioclonias, hiperreflexia, arrepios, calafrios, tremores, diarreia, incoordenação e febre. A melhora é rápida, com a retirada das substâncias. Ai, Fernanda, eu tô sentindo tanto frio, tanto frio. Quem são vocês? Quem é Fernanda? Necessidade de atenção médica se persistir. Menos frequentes: efeito anticolinérgico, síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, levando a diminuição na produção de urina. Visão turva, estimulação do sistema nervoso central, mioclonias durante o sono. Inquietação ou agitação, dificuldades no sono. Mais frequentes com tranilcipramina, disfunções sexual, anorgasmia em homens e mulheres, alteração e ejaculatórias, raramente potência masculina. Sonolência, mais frequentes com fenilzina e isocarboxazida. Cefaleia leve, sem aumento da pressão arterial, aumento de apetite e peso relacionado à fissura do carboidratos. Aumento da sudorese, hipotensão ortostática, vertigem, tontura, cansaço ou fraqueza leve, abalos musculares ou tremores. O que você tem aí na mão que eu não tô enxergando direito? É algodão doce. Ai, eu tô com tanto sono que eu quero ir pra casa. Eu ando comendo tanto, eu tô com tanto apetite. Raros: anorexia, calafrios, constipação, boca seca. Eu tô tão seca, tanta sede. Ai, peraí. Fernanda, traz um pouquinho de água. Porque eu sou querida. Ai, obrigada.
interações medicamentosas. Pelo fato de os imaus inibirem a MAO de forma permanente, é necessário adotar dietas pobres em tiramina, aminoácidos, precursor de catecolaminas, de modo a evitar uma crise hipertensiva potencialmente fatal. Alguns sintomas da crise hipertensiva: cefaleia intensa, palpitação, dor torácica intensa, dilatação das pupilas, taquicardia ou bradicardia, aumento da fotossensibilidade, podendo haver aumento de sudorese, febre ou sensação de frio, pele viscosa, náusea ou vômitos, rigidez da nuca. Existem relatos de hemorragia intracraniana que algumas vezes são fatais em consequência das crises hipertensivas. Palpitação ou cefaleia frequente constituem sintomas prodrômicos da reação hipertensiva. Medicamento. Interação, Anticolinérgicos. potencialização dos efeitos. Antidepressivos. Associação, quando indicado, deve respeitar algumas regras. Início simultâneo e emprego de doses menores. Os que têm menor risco são amitriptilina, nortriptilina e risco considerável, imipramina, clomipramina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A respeito dos antihipertensivos, reserpina, Excitação autonômica, agitação, hipertensão, clonidina, hipertensão. tiazídicos, Potencialização de efeitos hipotensores. guanetidina, Inibição dos efeitos antihipertensivos. álcool. Crise hipertensiva com bebida rica em tiramina. Em relação aos agentes hipoglicemiantes, Pode haver potencialização do efeito hipoglicemiante de insulina e hipoglicemiantes contendo sulfonilureia. aminas simpatominéticas, Hipertensão, agitação, febre, convulsões e coma. suplementação dietética, Cuidados com suplementação que contenha tirosina. succinilcolina, O uso de feneuzina pode levar à apneia prolongada, triptofano, delírio, mioclonias e hipotonia. Orientações dietéticas para pacientes tomando imaus. Cuidados para pacientes tomando Parnat ou Stelapar ou Nardil. São medicamentos que, para o tratamento de episódicos de depressão e ansiedade, seu efeito terapêutico depende da inibição de uma enzima chamada monoaminoxidase. A inibição desta enzima faz com que o paciente que tome esse medicamento precise tomar alguns cuidados com a alimentação e a ingestão de outros medicamentos. Existe uma substância chamada tiramina, presente em vários alimentos, que provoca aumento súbito da pressão arterial. A tiramina é normalmente destruída no organismo pela enzima monoaminoxidase e não causa problemas. Like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Alimentos proibidos e permitidos. Queijos proibidos. Todos os queijos maturados ou envelhecidos. Comidas preparadas com estes queijos, tais como pizza, lasanha, fondue e etc. Queijos permitidos. Queijos processados, prato, minas, requeijão, ricota, queijo cremoso, mussarela, desde que estejam frescos. Todos os laticínios que tenham sido armazenados adequadamente, tais como iogurte, creme de leite e sorvete. Carnes, peixes e aves proibidas. Frios embutidos, defumados ou que sejam conservados fora da geladeira. Salame, mortadela, pastrame, salsichas, paio, linguiça e etc. Carnes de sol, carne seca, carnes, peixes e aves conservados de modo inadequado. Cuidado com o fígado de qualquer tipo de animal. Para comê-lo, tenha certeza que é fresco. Carnes, peixes e aves permitidas. Produtos industrializados ou empacotados desde que sejam frescos. Salsichas para cachorro-quente, frango. Frutas e verduras proibidos. Fava e doce de casca de banana. Frutas e vegetais permitidos.
banana e todos os demais. Bebidas alcoólicas proibidas. Chopp. Bebidas alcoólicas permitidas. 2 latas ou garrafas de cerveja, incluindo cerveja sem álcool, ou 4 cálices de vinho tinto ou branco por dia. O vinho tinto pode causar dor de cabeça, não necessariamente relacionada com o aumento da pressão arterial. Comidas variadas proibidas. Extrato de levedura concentrada, chucrute, molho de soja, shoyu e outros alimentos ou condicionamentos de soja. Comidas variadas permitidas. Outros tipos de levedura, por exemplo, cerveja, leite de soja. Medicamentos proibidos. Antidepressivos como triptanol, tofranil, anafranil, Prozac, Deprax, Aroprax, Zoloft, Eferox, entre outros, exceto Aeropix, Dolantina, cocaína, inibidores de apetite, anfetaminas e entre outros estimulantes. Medicamentos para gripe, descongestionantes em comprimidos, em spray para o nariz, xaropes para tosse e remédios para asma. Anestésicos locais como adrenalina. Medicamentos permitidos: aspirina, AAS, Tilenol, Buferin, Novalgina, Dipirona, Rinossoro, Lepinol. Se alguém está tomando algum desses medicamentos, ingerir tirazina, pode ter uma crise de pressão alta. Os cuidados devem ser mantidos por 15 dias após a interrupção do Carnat ou do Nardio. Isso porque a inibição da enzima monoaminoxidase continua por 2 semanas. Após esse período de tempo, a dieta está liberada. Se alguém está tomando algum desses remédios, ingerir algum alimento proibido e não sentir nenhuma reação negativa, não se sinta liberado. A quantidade de tiramina varia muito de uma amostra de alimento e em outra ocasião. Se você comer o mesmo tipo de alimento, mas seu conteúdo de tiramina for elevado, isso poderá provocar uma crise de pressão alta. Os sintomas de uma crise de pressão alta são dor de cabeça forte, palpitações, pulso acelerado, suor intenso, sensação de calor na face, tontura, sensação de desmaio, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e convulsões. Conclusão. O avanço nas pesquisas em psicofarmacologia de antidepressivos vem oferecendo aos pacientes substâncias com perfis farmacocinéticos de tolerância e de interação com outras drogas bastante diferentes entre si. Apesar disso, os mecanismos de ação propostos para cada um deles permanecem vinculados às teorias monominérgicas, de aumento da oferta de neurotransmissão na fenda sináptica e da subsensibilização dos receptores pró-sinápticos. Comparando os novos antidepressivos aos clássicos antidepressivos tricíclicos e imaus, verifica-se um esforço no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a ação nos sítios de receptores determinantes da eficácia clínica, evitando aqueles responsáveis pelos efeitos colaterais. Do amplo espectro de ação dos antidepressivos clássicos, passou-se aos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, melhor tolerantes, seguros na superdosagem e de ação praticamente restrita à inibição de recaptação de serotonina. Apesar dos estudos existentes igualarem sua eficácia aos antidepressivos tricíclicos, permanecem dúvidas em relação à resposta terapêutica em deprimidos graves. Diferenças entre farmacocinética e potencial de interação medicamentosa tornam o grupo heterogêneo, passível de inibição em diferentes situações clínicas. Os novos antidepressivos buscam aliar o amplo espectro de ação dos antidepressivos clássicos à tolerância e segurança dos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Assim, surgem movobemida, trazodone, nefazedona, bupropiona, rebocetina, mirtazapina e venlafaxina, entre outros. Também são diferentes nos aspectos farmacocinéticos e no potencial de interação com outras substâncias, tornando-os útil clinicamente em diferentes grupos de paciente. Por vários antidepressivos novos, a segurança em gestantes e lactantes ainda não foi estabelecida. Quanto à amplidão do aspecto de ação neuroquímica,
corresponde a um real ganho em termos de eficácia clínica, requer ser testado de maneira mais consistente. Nas últimas 5 décadas, a psicofarmacologia da depressão evoluiu muito rapidamente. Os primeiros antidepressivos, os antidepressivos tricíclicos e inibidores de monoaminoxidase, foram descobertos através da observação clínica. E o uso do Cimalis ficou comprometido em função do risco da interação com tiramina e o risco de crises hipointensivas potencialmente fatais. Agora vai. Medicamento? Tô tomando alguma coisa? Is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and